Muito bem, irmãos, chegando aí com a segunda parte, já reforçando para você novamente, inscreva-se aí no meu canal, Pastor Hermes Araújo, acione o sininho, compartilhe, vamos divulgar aí essas mensagens, esses ensinos para outros irmãos também estarem acompanhando os estudos com edificação espiritual do Gênesis ao Apocalipse, ou seja, edificando a fé cristã do Gênesis ao Apocalipse, com o tema Os Escândalos nas Igrejas. Vamos continuar então com a segunda parte. Vários ministérios estão usando as promessas dadas a Israel, dizendo que a igreja tem o mesmo direito, só se for a igreja carnal, não a espiritual, porque a igreja não tem nada a ver, irmãos, como eu já disse na primeira parte, com Israel, com as promessas de Israel. E com isso os escândalos vêm surgindo aí de geração a geração. Isso afastou o Espírito Santo de atuar igual o que ele fazia na igreja primitiva. Como a igreja hoje se aproxima da igreja primitiva? Como a igreja se aproxima da igreja primitiva? Alguns vão pensar, pastor Hermes, os tempos mudaram. Naquele tempo eles viram o Senhor, tinham mais fé. Ok, concordo. Mas o Espírito Santo, irmãos, que atuou na igreja primitiva, ainda é o mesmo. A fé deveria ser a mesma, não é mesmo? O que aconteceu? É o que eu estou trazendo no tema, escândalos nas igrejas. Afastou o Espírito Santo de uma convivência melhor, no modo geral, com a igreja do Senhor Jesus. Mas agora o Espírito Santo atua paulatinamente, vamos dizer, isoladamente, com a igreja espiritual, não com a totalidade das igrejas que estão aí, no Brasil principalmente. A igreja primitiva nunca ensinou ou pediu prosperidade, mas eles vendiam seus bens para ajudar a obra. Essa atitude era o amor pelas almas. Viviam na comunhão, na direção do Espírito Santo. Está dando para você entender, irmãos? Não havia pregação de prosperidade na igreja primitiva. Não há pregação de prosperidade no Novo Testamento. Esses homens estão usando o Velho Testamento como sinal de prosperidade, que não tem nada a ver a igreja com Israel. Em Atos 2, 42 e 45, olha o que está escrito, ouça o que está escrito, desculpe. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha o 45. E vendiam suas propriedades e bens. E repartiam com todos segundo cada um havia de mister. Esse mister significa que cada um havia a sua necessidade, eles repartiam. Veja que havia temor. Veja que eles vendiam as suas propriedades. Mas pastor, isso é no começo. Nós não podemos vender a propriedade hoje. Irmãos, não é que eu estou ensinando para que volte ao sistema da igreja primitiva. Eu estou ensinando para vocês que no sistema da igreja primitiva havia comunhão, havia amor. Eles estavam juntos. Ninguém tinha mais, ninguém tinha menos. Esta é a igreja. Hoje não. A igreja está totalmente... A igreja do Senhor Jesus, ela não está mudada, mas as igrejas mudaram os sentidos dos ensinos. Desfizeram, irmãos, do amor do evangelho, do amor da comunhão, do amor do partir do pão. O interesse hoje não é que nem a igreja primitiva. O interesse hoje é pedir, é querer, é insistir. Mas não em salvar a alma, irmãos. É um escândalo isso. A comunhão era levada a sério naquela época. Um casal morreu porque mentiu e perdeu a salvação. Isto não acontece hoje. Já pensou se acontecesse hoje, como aconteceu na igreja primitiva? O casal Ananias e Safira? A obra está nas mãos de homens. Por isso que há esse desconjunto de várias denominações se explodindo em vários lugares, abrindo salões, abrindo denominações, igrejas até se fechando, porque não tem o evangelho verdadeiro dentro delas. E Atos 5:1, 5 e 7, Atos capítulo 5, versículo 1 a 5,
e versículos 7 a 11, diz assim, um pouquinho extenso. Mas um certo homem chamado Ananias e Safira, com sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, levando uma parte e depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás do teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Naquela época, irmão, Satanás já usava pessoas para quebrar a comunhão, achando que ele estava fazendo um bem. Ele doou, mas não porque ele estava amando, ele doou para mostrar que ele tinha amor para com a obra, mas ele reteve parte para não faltar para ele. Então veja só, Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos que ouviu isso. E passando um espaço de 3 horas, também entrou a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade, por tanto preço aquela herdade? E ela disse, sim, portanto, quer dizer, ela confirmou o que Ananias tinha falado. Ela não se, como se diz, ela não expressou realmente o que estava acontecendo ali, porque ela não sabia. Ou seja, ela não reverteu a situação porque ela não sabia que o marido tinha morrido. Então Pedro disse, por que é que entre vós vos combinassem para tentar o Espírito Santo? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o seu marido e também te levarão a ti. Irmãos, o evangelho hoje está sendo pregado de uma certa forma para alcançar almas. Porque se o evangelho fosse peneirado as pessoas que estão falando, não ficaria praticamente ninguém. Mas a bondade e misericórdia de Deus é preservar aqueles, irmãos, que não estão nesse sistema podre da pregação do evangelho que estão se anunciando em várias denominações. Porque existem denominações sérias, mas existem denominações super interesseiras em mostrar a sua atividade, mas não mostrar, irmãos, que amam a obra de Deus, mas mostrar o seu poderio conquistador de patrimônios e bens, não de almas, enganando vidas para que mantenham eles nas suas atividades. E aqui nós temos no versículo 10 ainda, e logo caiu aos seus pés e expirou, e entrando os moços que também levaram o seu marido, sepultaram junto ela ao seu marido. E houve grande temor na igreja, e em todos os que ouviram essas coisas. Então perceba, se acontecesse isso na igreja do nosso século, vamos dizer assim, quantos enganos, quantas mentiras, apesar que alguns, às vezes, dentro de algumas possibilidades, o Senhor Deus desampara ele e ele acaba morrendo aí de outras formas de morte, vamos dizer assim, que ocorrem na vida de muitos que são mentirosos, enganadores, que estão trazendo mal ao ministério da palavra de Deus. Às vezes acontece, mas ninguém atribui isso uma falha, um erro dele. Às vezes há velórios que são feitos, que pessoas que estão ali no caixão não estão ali na salvação, não levaram a salvação, mas alguns pregam que há salvação. Às vezes, dentro de uma condição, houve um arrependimento antes de morrerem. Mas há muitas pessoas, irmãos, que não é só velório evangélico, mas velórios de outras denominações, de uma linha cristã, que querem aí trazer missas com 7 dias, com 30 dias, não resolve. Apelando para santos, não resolve. Aquela pessoa, se não entregou a vida para Jesus, ele está num plano perdido da salvação. Então perceba-se aqui, as igrejas hoje não buscam a direção do Espírito Santo. Seus líderes estão sendo enganados pelos deus deste século. Como eu disse para vocês, se houvesse aí uma sentença, como houve a sentença de Pedro ali com Ananias e Safira, teriam poucos na igreja. O povo se afastava, por isso que havia temor ali nas pessoas. E todos que ouviram essas coisas ficaram com grande temor. Com grande temor. Porque hoje os homens colocam a mão em cima, passam, alisam. Você errou, muito bem, vamos acertar aqui o seu lado, vamos acertar o outro lado. Às vezes pessoas bem de vida.
que também, irmãos, causar escândalo hoje com a lei que está aí, que você não pode expor ninguém, você não pode defamar ninguém dentro do assunto exposto para uma disciplina, para um afastamento, você não pode. Mudou o sistema. E hoje, então, a igreja está aí. Tem que manter essas pessoas na igreja desse jeito, pessoas que estão em pecado dentro da igreja, das igrejas, achando que estão servindo a Deus, e o Espírito Santo não está ali. Nós vamos ver já já isso aí. Por que o Espírito Santo não está em algumas igrejas? Segundo Tessalonicenses 2,10 fala assim: e com todo engano de justiça para os que perecem, porque não recebem o amor da verdade para se salvarem. Então percebas aqui, que as igrejas hoje não buscam o Espírito Santo de Deus, não estão na direção do Espírito Santo de Deus, e seus líderes estão sendo enganados pelos deuses desse século. Por que isso aí? Porque esses homens, com todo engano e injustiça, não receberam o amor da verdade. Há pessoas que estão na direção de trabalho, liderança, presidência, que não têm amor à verdade. Eles estão ali colocados por posição de homens que também consagraram ele, colocaram ele ali, deram campos enormes para ele dirigir, para ele administrar, vamos dizer. E dessa forma, esses homens não têm amor à verdade, eles têm amor ao interesse para eles, amor de como eles estarão. Eu vou soltar um vídeo depois aqui na terceira parte para você acompanhar. É um vídeo, irmãos, que fala de uma situação, vídeos de um pastor, ícone, de um ministério importante. Eu não vou citar para você agora, mas acompanhe até a terceira live para você saber o que esse pastor fala das lideranças que estão hoje envolvidas no Evangelho. Então percebe-se aqui que também Paulo fala na sua carta em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 4, nas quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa forma aqui de entendimento dos incrédulos, irmãos, sempre teve, desde quando Adão e Eva pecou. Esse incrédulo aqui está envolvendo pessoas cristãs, crentes, vamos dizer assim. Cristão não, mas crentes que estão envolvidos na igreja. O Deus desse século que chegou ao entendimento dessas pessoas. Eles estão ali, mas não compreendem o que é a salvação. Eles não compreendem, irmãos, a luz do Evangelho que resplandece em suas mentes e seus corações. E Paulo ainda continua dizendo em 2 Timóteo 3,7, que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Estão sempre ensinando. É culto para empresário, é culto do amor, é culto de quebra de maldição, é culto refazendo a sua história, é culto de quebra de maldição. Então, irmãos, eles falam sempre, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. E as pessoas estão iludidas, não sabem que por trás desses ensinamentos e desses cultos, cada dia tem um culto diferente. Não é um culto só para Deus, mas é uma reunião que eles fazem em suas denominações para atrair pessoas aos movimentos, não para a salvação, mas para levá-las a um engano maior ainda. E testemunho aí que aconteceu isso, tinha isso, eu era assim, eu era desse jeito, e agora eu sou desse jeito. Irmãos, o pecado, todos pecaram, como diz lá em Romanos 3,23, a todas as áreas do pecado. Não existe um pecado maior ou um pecado menor. Existem consequências do pecado. Mas não aquele que tem um pecado maior ou um pecado menor. Não, consequências. Ou seja, a pessoa mata, rouba, a pessoa briga, a pessoa xinga, a pessoa separa do marido da mulher, a pessoa mente, engana. Isso aí são consequências do pecado. Mas o pecado, ele não tem tamanho, maior para um, menor para outro. Todos pecaram. Então os escândalos afastam o Espírito Santo, são sinais dos últimos tempos. Escrito pelo apóstolo Paulo, antes do arrebatamento. Ele fala assim, em 1 Timóteo 4,1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, que desviarão da fé, pregarão outro tipo de fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, pregando um outro evangelho, um outro ensinamento, porque os espíritos enganadores e doutrinas de demônios, ensinando aquilo que a Bíblia diz, mas distorcendo essa verdade que a Bíblia diz. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, não extingais o Espírito Santo. Ou seja, você não precisa abafar o Espírito Santo.
e conglomerar a sua forma de ensino. Ou seja, destruir algo ou acabar com algo. Você não pode extinguir, acabar com o Espírito Santo. Entristece ele e se afasta. E Efésios 4,30 fala assim, olha, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais estáis selados para o dia da redenção. As pessoas só serão realmente, redenção significa quando houver a tirada da igreja aqui na terra, sabe? Para o dia da redenção, ou seja, para o dia que vocês forem tirados, porque redenção fala de pessoas que foram tiradas do mundo para a salvação. E a redenção que Paulo fala aqui, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que já está aqui, né? Nos quais estáis selados, vocês estão selados para o dia dessa redenção, de sair daqui. O que significa entristecer? É falta de santidade ou práticas carnais. Falta de santidade e práticas carnais. O Espírito Santo não está no meio desse povo. Algumas lideranças são atores e atrizes. Fazem do púlpito um palco, sabem como emocionar seus ouvintes nos bastidores, agem diferentes, ou seja, têm dupla personalidade. Há homens e mulheres, cantores gospels, pregadores de renomes, que se aglomeraram dentro de um ambiente, achando que eles são a cereja do bolo, do evento, da festividade, do congresso, achando que eles são os melhores. E com isso, irmãos, essas pessoas têm dupla personalidade. Na apresentação, a igreja, eles são um. Fora da igreja, eles são outro. Ou seja, no bastidor é uma coisa, no palco é outra coisa. Então tem dupla personalidade. Eles se formam santos quando estão pregando, mas fora dos púlpitos e das festividades do congresso que vocês, infelizmente, vamos colocar, nós convidamos para promover esses homens, achando que eles são melhores que o Espírito Santo. Em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, Paulo fala assim, já profetizando, porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Versículo 30, e que dentre vós, no meio de nós, no meio de todos nós, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si, ou perversidade, causarão coisas, irmãos, malignas, malvadas, para atrair os discípulos, ou seja, serão pessoas com habilidades para convencer outros a participar dos seus eventos, dos seus cultos, das suas denominações, como isso acontece. Homens com uma forma de carisma, de atrair outros, sabe, com palavras mentirosas, perversas, e essas pessoas vêm em monte, irmãos. Não querem vir para uma igreja que tem ensino, que tem palavra, que tem história, sabe? Que tem transparência do evangelho. Como eu disse para vocês, às vezes é difícil encontrar uma igreja dessa. Mas existe ainda, irmãos. Existe. Olha o exemplo de Paulo. Paulo, ele diz assim, abnegação em meu ministério. O que é a abnegação? Renúncia, desistir de algo. Altruísmo, ação contrária, egoísmo, desapego completo de suas próprias vontades e função do amor a Cristo. O ministro, quando ele chega para servir a Deus, ele tem a sua chamada, ele tem que se abnegar, ou seja, tem que se afastar das coisas do mundo. O catolicismo tem uma forma de expressão que os padres, os bispos, ou aquelas pessoas que se iniciam no clero do catolicismo, eles não podem ter patrimônio nenhum no seu nome. E nem adquirir patrimônio nenhum, entre aspas, né? Porque já viu escândalos aí que houve lá, não sei se foi em Goiás, esses tempos aí, acho que o ano passado, um desvio de dinheiro enorme lá da Igreja Católica em Goiás, por um padre que foi até afastado. Ele era um padre carismático, atraía muitas pessoas, mas trouxe esse escândalo. Ele não se abnegou totalmente do que o clero católico pede para quem vai ministrar no sacerdócio católico. E com isso, irmãos, hoje nós temos pastores que eles não se afastam, não se abnegam das suas atividades financeiras.
Eles querem estar aí, de uma certa forma, servindo a Deus sem necessidade nenhuma. Enquanto outros vão desbravar campos, missionários vão aos campos com promessas de fé. Hoje a igreja tem condições de manter missionários com uma certa forma de atenção ou financeira, ou atenção de cobertura a esses missionários, mas eles não querem, eles querem aplicar a esses missionários. Você vai pela fé, que Deus vai preparar para você. E isso, irmãos, foi realmente no começo. Jesus disse para os 70 discípulos: vocês vão, entrem nas casas, não precisa levar 2 bolsas, 2 sapatos, não precisa levar 2 roupas, vocês vão ali e vão manter vocês. Mas quando havia amor na igreja, quando havia dedicação, seriedade, hoje não há isso. Hoje eles querem aplicar isso, abandonando os missionários. Existem igrejas realmente que fazem um bom trabalho de missões. Mas existe outra, irmãos, que ela tem condições de manter um missionário e não mantém. Tem condições de mandar missionário e não querem mandar. Querem ficar ali com seus tesouros em volta, não se preocupando com as almas que estão em outras regiões. Olha, mas Paulo ainda fala que, como eu estava falando sobre a abnegação, em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 3 e 17, não dando nós escândalo em alguma coisa, porque o nosso ministério não seja censurado, para que o nosso ministério não seja censurado, nós não podemos dar escândalo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. Olha a mensagem aqui, ó. Se não está bem aí o ministério, se não está legal, aparta-se do meio deles. Não tolerem o que eles estão fazendo. Nós vamos ver depois aqui na terceira parte igrejas que estão causando escândalo enorme nessa atualidade. E aqui Paulo fala, não dando nós escândalo, quer dizer, nós não estamos dando escândalo para vocês. Nós estamos vivendo, vendendo nossas tendas, estamos vivendo com aquilo que dão para nós, estamos sendo mantidos por irmãos amorosos, mas hoje não, irmãos. Hoje a maior fatia aí das entradas é para a liderança, para a diretoria, sabe? E por isso sai do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor. Por que houve tantas divisões, e ainda há divisões? Porque pastores estão sendo maltratados, pastores não estão concordando com aquilo que está acontecendo. Há outros realmente que causam... E isso, claro, traz escândalos, mas ninguém sabe por que está trazendo esse escândalo. Algum atribui a forma daquele que separou-se do ministério que traz o escândalo. Aquele que ficou no ministério, que continua ali como líder daquela denominação, ele não causou escândalos. E dessa forma, irmãos, nós estamos vendo muitos que estão realmente se dividindo de uma forma, não aceitando como apartados do meio dele, diz o Senhor, mas outros querendo abrir ministério para o seu bem-estar, querendo abrir denominações porque ele tem o talento, e ali onde ele está, o talento dele é sufocado. Então ele abre um ministério para despontar o seu talento. Estamos no final da igreja do Apocalipse, que é a igreja de Laodiceia, a igreja morna. O Senhor Jesus está batendo na porta. Não é o coração do pecador, como eu já preguei muito em ar livre nas épocas passadas, achando que esse que estou à porta e bato, eu achava que era bater no coração do pecador. Mas com o tempo a gente vem ensinando, a gente vem aprendendo, a gente vem estudando e vai perceber que realmente a porta da igreja de Laodiceia não é o pecador, é a porta realmente da igreja, da época que estamos vivendo, que é a igreja de Laodiceia. Jesus quer entrar na igreja de Laodiceia, mas ela não abre a porta, porque ela se acha dona de si mesma. Ela afastou o Espírito Santo e o Senhor Jesus que está batendo na porta. Como diz aqui em Apocalipse 3, 16 e 20, que é a parte da igreja de Laodiceia, a última igreja, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 20, eis que estou à porta e bato. Jesus batendo na porta, irmãos, para entrar na igreja que ele fundou para a salvação das pessoas, ele tem que bater na porta para entrar nessas igrejas. Se alguém ouvir a minha voz, olha, se alguém ouvir a minha voz, que está do outro lado, ele está do lado de fora. Porque quem está batendo está do lado de fora. E abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo.
Dentro dessa forma que ele fala, entrarei em sua casa e se alei com ele, ele comigo, ele está dizendo da igreja, que não é denominação, que é a igreja que somos uma unidade de 2 ou 3 que estão reunidos. Porque Jesus não está batendo numa porta de um prédio para entrar. Ele está batendo numa igreja que o afastou devido a ela achar que é rica, uma igreja morna. Ele quer entrar novamente na vida das pessoas que estão envolvidas com essa igreja. Versículo 10 e 9 fala assim: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagem. Como que pode ser isso? Ele é a porta e bate na porta. Para você perceberem como que estão as igrejas desse século que estamos vivendo, que é a igreja de Laodiceia. Muito sério, irmãos. Vou falar para vocês aqui uma geografia do Censo Cultural de Informações do IBGE, que foi em 2010, que foi o último censo das igrejas, concluiu que a perda de fiéis católicos, que era cerca de 1%, aumentou acentuadamente, enquanto o aumento notável de evangélicos continua a crescer bastante. Então veja que em 2010 houve um censo, a igreja católica perdeu 1% só, mas aumentou. Havia em 2010 42.310.000 pessoas evangélicas no Brasil. Eram 22,2% da população. O número de cristãos hoje evangélicos no país cresceu 61%. Até 2020, que já passou, né? Essa forma desse censo, eu vou dizer para vocês, esse censo foi realizado em 2018. Até 2020, que é a época que estamos vivendo já, nota-se que haverá o número de cristãos, 120 milhões e 90 mil cristãos, sendo que o Brasil hoje tem 215 milhões de pessoas. Havia em 2010, como eu disse para vocês, 42 milhões. Hoje existem 120 milhões. Até 2020, já passou, né? Não haverá um novo censo oficial, embora existam estudos periódicos que servem para mostrar as estatísticas. Algumas pessoas produzem avisos periódicos ou fazem estatísticas, né? E o IBGE considera todas as denominações como evangélicos. O IBGE não vai separar igrejas nome tal, mas eles falam que são evangélicos. Citam alguns, até os protestantes, como eles dizem, né? Estão no meio, e algumas outras formas de atividades cristãs. Essa fonte aqui é guiame.com.br, que foi em março de 2018. Quantas denominações existem no Brasil? Até 2004 havia uma estimativa de 188.500 denominações. 188.500 denominações. De 2004 até 2021, talvez ultrapasse 200.000 denominações no Brasil. Algumas já fecharam. Por que tantas denominações? Como isso, irmãos? Falta de comunhão, de amor, falta de entendimento na mente desses homens que lideram. Abuso de poder. Acham que são dono, irmãos, da igreja. Amam uns e não amam outros. Esse site aqui é imefi.com.br, é um site novo, um artigo, quantas igrejas evangélicas existem no Brasil. Vou parar o vídeo para entrarmos já na terceira parte, para que você possa ter aí mais um tempinho, para podermos respirar, tomar um gole de água. Eu já estarei entrando e voltando com vocês na terceira parte. Aguarde um momento aí, continue, que nós voltaremos já já.